6 meses da minha vida dedicados a uma única apresentação. 6 meses de noites em claro, finais de semana sacrificados, reuniões intermináveis com fornecedores, análises de mercado, projeções financeiras que eu refazia até ficarem perfeitas. E em questão de segundos, tudo virou confete nas mãos dela. Confete espalhado pelo chão de mármore da sala de reuniões executiva, enquanto ela sorria com aquela satisfação doentia e dizia que aquilo era trabalho de secretária incompetente. Mas o que ela não sabia é que aquela apresentação não era só minha, era a chave para o maior contrato da história da empresa. E quando o conselho descobriu o que ela fez, o rosto do meu chefe ficou tão pálido que pensei que ele fosse desmaiar ali mesmo. Meu nome é Carolina, tenho 32 anos e trabalho como assistente executiva sênior na Vanguard Solutions há 8 anos. Quando comecei, eu era apenas mais uma estagiária com grandes sonhos e zero experiência. Hoje, sou a pessoa que praticamente administra a agenda do CEO, coordena projetos estratégicos e, sem falsa modéstia, mantenho aquela empresa funcionando nos bastidores. Meu chefe, Ricardo Mendes, sempre foi um homem exigente, perfeccionista ao extremo, mas justo. Pelo menos era assim que eu o via. Ele confiava em mim para tudo. Negociações sensíveis, apresentações para investidores, até mesmo decisões que deveriam passar pela diretoria, ele me consultava primeiro. Carol, o que você acha? Essa frase eu ouvia pelo menos 10 vezes por semana. Foi assim que tudo começou. Em março daquele ano, Ricardo me chamou em sua sala com aquela expressão que eu já conhecia bem, a que significava que algo grande estava vindo. Ele fechou a porta, gesto raro, e me entregou uma pasta com documentos confidenciais. Carol, isso aqui é o projeto mais importante da minha carreira, talvez da empresa toda. Um contrato de 15 milhões de dólares com a Nordic Tech Group. Se conseguirmos fechar isso, vamos triplicar nosso faturamento em 2 anos. Mas preciso de alguém em quem eu confie de verdade para coordenar a apresentação executiva. Alguém que conheça cada detalhe do nosso trabalho, que entenda nossa cultura e consiga traduzir isso numa proposta irrecusável. Você topa? Eu não precisei pensar 2 vezes. Aquela era a oportunidade que eu esperava há anos. A chance de provar que eu era muito mais do que uma assistente, que eu tinha visão estratégica, capacidade analítica, que eu merecia estar naquela mesa, não só anotando atas, mas tomando decisões. Eu topo, Ricardo. Pode confiar. E foi aí que minha vida se transformou numa maratona sem linha de chegada. Passei os meses seguintes mergulhada em planilhas, estudando o modelo de negócio da Nordic Tech, analisando cases de sucesso, conversando com cada departamento da empresa para entender nossos diferenciais. Montei uma apresentação de 140 slides, cada um pensado para causar impacto, para mostrar não só números, mas a alma da Vanguard Solutions. Durante esses meses, mal via a luz do sol. Chegava no escritório às 7 da manhã e só saía depois das 10 da noite. Meus amigos pararam de me chamar para sair porque eu sempre tinha uma desculpa relacionada ao trabalho. Minha família reclamava que eu estava casada com a empresa, e talvez estivesse mesmo, mas eu sentia que tudo valia a pena. Ricardo acompanhava meu progresso de perto, fazia sugestões pontuais, mas deixava claro que confiava no meu processo. Você nasceu para isso, Carol. Tenho certeza de que vamos arrasar. Essas palavras me sustentavam nas madrugadas em que eu pensava em desistir, quando meus olhos ardiam de tanto olhar para a tela do computador, quando minha coluna gritava de dor por passar horas curvada sobre a mesa. A apresentação estava prevista para acontecer numa sexta-feira de setembro, num almoço executivo com os membros do conselho da Nordic Tech. Seria no salão de eventos do hotel mais luxuoso da cidade, e eu tinha certeza absoluta de que estávamos preparados. Na quinta-feira à noite, revisei a apresentação pela 1000ª vez, imprimi cópias de backup, salvei em 3 pendrives diferentes e enviei por e-mail para todos os participantes. Fui dormir tarde, mas fui dormir tranquila, ou pelo menos tentei, porque eu não fazia ideia da tempestade que estava prestes a desabar sobre mim. Foi na manhã da sexta-feira, 2 horas antes da reunião, que eu a vi pela primeira vez naquele contexto. Mariana Mendes, a esposa do Ricardo. Ela sempre foi uma presença ocasional no escritório. Aparecia 1 ou 2 vezes por mês, normalmente para almoçar com o marido ou buscar alguma coisa que ele havia esquecido. Uma mulher bonita, elegante, daquelas que parecem ter saído de uma revista de moda. Cabelos loiros impecáveis, unhas perfeitas, roupas de grife. Mas também havia algo nela que sempre me incomodou. Uma arrogância sutil,
um jeito de olhar para as pessoas como se estivesse avaliando quanto elas custavam. Naquele dia, quando a vi entrando na sala de reuniões, onde eu estava organizando os materiais para a apresentação, meu estômago deu um nó. "Bom dia, Mariana", cumprimentei, tentando manter o tom profissional e cordial. Ela nem respondeu, apenas me olhou de cima a baixo com aquele olhar que eu conhecia bem, aquele que dizia: "Você não é nada além de uma funcionária." E então ela começou a andar pela sala, tocando nos materiais que eu havia organizado com tanto cuidado. Folheava as pastas, pegava os pendrives, mexia nas cópias impressas da apresentação. "Mariana, por favor, tome cuidado. Isso é material confidencial para a reunião de hoje", pedi, tentando controlar a irritação crescente. Ela sorriu. Aquele sorriso gelado que não chegava aos olhos. "Relaxa, Carol. Sou a esposa do dono da empresa. Tenho o direito de ver o que quiser." E foi aí que tudo desmoronou. Ela pegou a cópia principal da apresentação, aquela que eu havia impresso em papel especial, com acabamento premium, encadernada à mão porque eu queria que cada detalhe fosse perfeito, e começou a folhear com descaso. "Isso aqui que vai garantir o contrato de 15 milhões? Ela riu, um riso agudo e desagradável. "Não me impressiona. Parece trabalho de secretária incompetente." Antes que eu pudesse reagir, antes que meu cérebro processasse o que estava acontecendo, ela rasgou. Rasgou a apresentação ao meio. E depois rasgou de novo. E de novo. Pedaços de papel caíam no chão como neve, como confete em uma festa macabra, onde só ela estava celebrando. Fiquei paralisada. Literalmente não conseguia me mexer. Era como se meu corpo tivesse esquecido como funcionar. Que você acabou de fazer?" Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Mariana jogou os últimos pedaços no chão e limpou as mãos no vestido de seda, como se tivesse tocado em algo sujo. "Fiz um favor para essa empresa. Essa apresentação é um lixo, Carol. Você realmente acha que é boa o suficiente para representar a Vanguard numa negociação desse tamanho? Você é uma secretária, uma assistente. Seu trabalho é pegar café e agendar reuniões, não fingir que entende de negócios." Cada palavra era uma facada. Senti meus olhos arderem, mas me recusei a chorar na frente dela. Não ia dar esse gostinho. "Eu trabalhei 6 meses nessa apresentação, Mariana. 6 meses. E você não tem o direito de..." Ela me interrompeu, se aproximando de mim com aquela arrogância que me fazia querer gritar. "Eu tenho todo o direito, querida. Eu sou a esposa do Ricardo Mendes. Eu sou a primeira dama dessa empresa. E se eu acho que algo não está bom o suficiente, eu tenho o direito de jogar no lixo." Ela pisou nos pedaços de papel no chão, deliberadamente, com o salto caro, esmagando meses de trabalho como se fossem apenas folhas secas. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Todas as noites em claro, todos os sacrifícios, toda a dedicação, tudo virou pó debaixo do salto dela. E o pior é que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Não foi um acidente, não foi um surto, foi crueldade calculada. "Por quê?" Foi a única pergunta que consegui fazer, com a voz embargada. "Por que você fez isso?" Mariana se virou para sair, mas antes de abrir a porta, olhou para mim por cima do ombro e disse com uma frieza que me congelou até os ossos: "Porque eu posso, e porque você precisa saber qual é o seu lugar." Quando a porta se fechou, desabei. Caí de joelhos no meio daquela sala de reuniões de luxo, cercada por pedaços da minha apresentação, e chorei. Chorei como não chorava há anos. Chorei de raiva, de frustração, de humilhação. Chorei porque 6 meses da minha vida tinham sido destruídos em segundos. Chorei porque eu me sentia pequena, invisível, descartável. E chorei porque naquele momento eu realmente acreditei nas palavras dela. Talvez eu fosse só uma secretária. Talvez eu tivesse sonhado alto demais. Mas enquanto eu estava ali, destruída, cercada pelos destroços do meu trabalho, eu não fazia ideia de que aquele era apenas o começo, que Mariana tinha acabado de cometer o maior erro da vida dela, e que muito em breve aquele sorriso arrogante ia desaparecer do rosto dela para sempre. Se você já passou por algo parecido, se já sentiu que todo o seu esforço foi jogado no lixo por alguém que não valorizava nada, deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no canal porque essa história está só começando, e o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. E me conta nos comentários, você acha que eu deveria ter reagido diferente naquele momento? Ou você teria feito a mesma coisa que eu? Fica comigo porque a reviravolta dessa história é épica. Não sei quanto tempo fiquei ali, ajoelhada no chão, rodeada por pedaços de papel. Podem ter sido 5 minutos, podem ter sido 20. O tempo parou de fazer sentido. Mas em algum momento, no meio da névoa de tristeza e humilhação,
Algo mudou dentro de mim. Foi como se uma chama acendesse, pequena no começo, mas crescendo rápido. Raiva. Não aquele tipo de raiva explosiva que te faz gritar e quebrar coisas, mas uma raiva fria, calculada, que clareia a mente ao invés de nublar. Eu limpei as lágrimas do rosto com as costas da mão e comecei a juntar os pedaços da apresentação. Cada fragmento que eu pegava do chão alimentava aquela chama. E foi aí que percebi. Mariana tinha acabado de me dar o maior presente, mesmo sem saber. Ela tinha me mostrado quem ela realmente era. Me levantei, respirei fundo e olhei para o relógio. Faltava 1h30 para a reunião com o conselho da Nordic Tech. 1h30 para salvar meses de trabalho. Graças a Deus eu era obcecada por backups. Liguei meu notebook, abri a apresentação e enviei para a gráfica expressa que ficava a 2 quarteirões do escritório. Mandei mensagem para o gerente pedindo prioridade máxima. Disse que pagaria o triplo se necessário. Ele confirmou. Estaria pronto em 40 minutos. Enquanto isso, juntei todos os pedaços rasgados, coloquei numa pasta e guardei na minha gaveta. Algo me dizia que eu ia precisar daquilo no futuro. Quando Ricardo chegou, meia hora depois, encontrou tudo organizado, limpo, como se nada tivesse acontecido. Ele nem desconfiou. Bom dia, Carol. Pronta para o grande dia? Eu sorri. Foi difícil, mas sorri. Pronta, Ricardo. Tudo sob controle. Menti. Mas era uma mentira necessária. Eu não ia deixar que o trabalho de 6 meses fosse destruído por causa de uma criança mimada, disfarçada de adulta. Busquei as cópias novas na gráfica, reorganizei tudo, e quando os executivos da Nordic Tech chegaram, a apresentação aconteceu perfeitamente. Cada slide, cada dado, cada argumento que eu tinha preparado brilhou. Eu vi nos olhos deles o interesse crescendo. Vi quando eles se entreolharam com aquele olhar de "é isso que estávamos procurando". E quando terminei, o CEO da Nordic Tech apertou minha mão e disse: "Senhorita Carolina, essa foi a apresentação mais completa e bem estruturada que já vimos. Vocês acabaram de ganhar nossa confiança". Ricardo estava radiante. Ele me abraçou na frente de todos, algo completamente fora do protocolo, e disse: "Eu sabia que você conseguiria, Carol. Você é brilhante. Aquilo deveria ter sido o momento mais feliz da minha carreira". Mas tudo que eu conseguia pensar era no rosto de Mariana, no jeito que ela tinha rasgado meu trabalho, nas palavras venenosas que ela cuspiu. E eu decidi ali mesmo. Ela ia pagar. Não de forma impulsiva ou burra, mas ela ia pagar. Os dias seguintes foram estranhos. Mariana começou a aparecer no escritório com mais frequência, sempre com aquele ar de dona do pedaço. E sempre, sem falta, encontrava uma forma de me diminuir. Na segunda-feira, ela passou pela minha estação de trabalho e, acidentalmente, derrubou meu café em cima de relatórios importantes. "Ai, desculpa, Carol. Você deveria ter mais cuidado onde deixa as coisas". Na quarta-feira, interrompeu uma reunião que eu estava conduzindo com a equipe de marketing para pedir que eu fosse buscar uma encomenda dela no térreo. "Você se importa, né? É rapidinho". E quando eu hesitei, ela acrescentou: "Ou você está ocupada demais para ajudar a esposa do seu chefe". Cada incidente era testemunhado por colegas, mas ninguém dizia nada. E eu entendia. Quem ia confrontar a esposa do CEO? Mas o que Mariana não sabia é que cada humilhação estava sendo arquivada na minha memória. E mais do que isso, eu comecei a observar, realmente observar. E quanto mais eu observava, mais coisas estranhas eu notava. Mariana tinha uma rotina muito específica quando visitava o escritório. Ela sempre, sem exceção, entrava na sala do Ricardo e ficava lá por pelo menos 20 minutos. No começo, eu achava que eles só conversavam, coisas de casal, mas comecei a reparar em detalhes. Ela sempre saía de lá com uma pasta ou envelope. Sempre. E sempre tinha aquele ar de quem acabou de ganhar na loteria. Um dia, por puro acaso, eu estava levando uns documentos para Ricardo assinar quando ouvi parte de uma conversa através da porta entreaberta. "Ricardo, eu preciso de mais essa semana". Era a voz de Mariana, mas tinha algo diferente nela. Um tom quase desesperado. "Mariana, eu já te dei 30 mil no mês passado. Para que você precisa de tanto dinheiro?". A voz dele soava cansada, exasperada. "Isso não é da sua conta. Você é meu marido. Você tem obrigação de me sustentar no padrão que eu mereço". Houve uma pausa. "Você quis dizer no padrão que você está acostumada, não é?". Ricardo soava amargo. "Tanto faz. Só transfere o dinheiro". Recuei silenciosamente, meu coração batendo acelerado. 30 mil reais por mês? Mais dinheiro extra toda semana? Para quê? Eu conhecia o salário do Ricardo. Ele ganhava bem, muito bem,
mas não a ponto de bancar esse tipo de extravagância sem comprometer as finanças. E foi aí que minha mente começou a conectar pontos que eu tinha ignorado antes. As roupas cada vez mais caras da Mariana, as joias novas que ela exibia a cada visita, o carro novo que tinha aparecido na garagem executiva mês passado. De onde vinha tanto dinheiro? Comecei a investigar de forma discreta. Como assistente executiva do CEO, eu tinha acesso a muita coisa. Não aos extratos pessoais dele, claro, mas às contas corporativas. E foi revisando despesas de representação que encontrei a primeira anomalia. Havia reembolsos frequentes para jantares de negócios e eventos corporativos que eu nunca tinha agendado. Valores altos, 10, 15 mil reais por evento. Só que eu agendo todos os compromissos do Ricardo. Se havia jantares de negócio, eu saberia. Investiguei mais fundo e descobri que as notas fiscais tinham assinaturas, mas não do Ricardo, eram de Mariana. Ela estava usando o cartão corporativo da empresa para bancar seu estilo de vida e falsificando a assinatura do marido. Meu sangue gelou. Isso era fraude, crime mesmo, crime com F maiúsculo. E não eram valores pequenos. Eu peguei cada recibo, cada nota, cada comprovante e arquivei tudo numa pasta digital criptografada na nuvem. Se ela queria brincar de humilhar a secretária incompetente, ela acabara de escolher a oponente errada. Mas as descobertas não pararam por aí. Alguns dias depois, enquanto organizava a agenda do Ricardo para o mês seguinte, recebi uma ligação estranha. Era de um hotel 5 estrelas no Rio de Janeiro. Alô, bom dia, aqui é do Hotel Fasano. Ligamos para confirmar a reserva da suíte presidencial para a senhora Mendes no próximo fim de semana. Eu franzi a testa. Reserva? Não tenho conhecimento de nenhuma viagem da senhora Mendes. A atendente pareceu confusa, mas está aqui no sistema. Suíte presidencial, check-in sexta-feira, check-out domingo, reserva para 2 pessoas. 2 pessoas. Ricardo ia estar em São Paulo naquele fim de semana, numa conferência que eu mesma tinha organizado. Então, com quem Mariana ia viajar? Você pode me passar o nome da outra pessoa na reserva? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Claro, um momento. Aqui. Senhor André Tavares. Meu estômago embrulhou. André Tavares. Eu conhecia esse nome. Ele era sócio de uma das empresas parceiras da Vanguard. Um homem casado, com 2 filhos. Agradeci à atendente, disse que confirmava a reserva e desliguei. Fiquei olhando para o telefone por longos minutos, processando. Mariana estava tendo um caso e estava usando o dinheiro da empresa para financiar. Isso mudava tudo. Abri meu arquivo secreto e criei uma nova pasta. Evidências Mariana Mendes, pessoal. Passei os dias seguintes investigando de forma ainda mais meticulosa. Descobri que as viagens eram frequentes, sempre em finais de semana que Ricardo tinha compromissos. Descobri perfis falsos dela em redes sociais, onde postava fotos em lugares caros com amigas, que nunca apareciam completamente nas fotos. Descobri e-mails trocados com André no servidor da empresa, porque ela era burra o suficiente para usar o e-mail corporativo que Ricardo tinha dado a ela como cortesia. E quanto mais eu descobria, mais Mariana apertava o cerco em cima de mim. Parecia que ela sentia que eu estava muito próxima de Ricardo, que eu tinha influência demais, e isso a incomodava profundamente. Numa sexta-feira, ela chegou ao escritório, no meio de uma reunião importante que eu estava conduzindo sobre a implementação do contrato da Nordic Tech, e simplesmente ordenou que eu fosse buscar o vestido dela na costureira. Preciso dele para um evento hoje à noite. É urgente. Quando tentei explicar que estava no meio de uma apresentação, ela levantou a voz. Você está me dizendo que uma apresentaçãozinha boba é mais importante do que atender a esposa do CEO? Quem você pensa que é? Todos na sala ficaram em silêncio. Era tão humilhante, tão absurdamente injusto, que eu senti vontade de explodir, mas não explodi. Respirei fundo, pedi desculpas aos presentes, passei a apresentação para meu assistente e fui buscar o maldito vestido. Durante todo o trajeto até a costureira e de volta, eu repetia para mim mesma: calma, calma, tudo no tempo certo. Cada humilhação é mais uma evidência do caráter dela, mais uma razão para o que vem a seguir. Quando voltei, Mariana pegou o vestido sem nem olhar para mim e saiu. Mas antes de ir embora, ouvi ela comentando com a recepcionista, em voz alta o suficiente para eu ouvir. Não sei por que Ricardo mantém essa mulher aqui. Ela é tão medíocre. A recepcionista, Sandra, me lançou um olhar de pena, mas eu só sorri. Um sorriso pequeno, mas genuíno.
porque eu tinha acabado de perceber algo importante. Mariana estava ficando descuidada. Seu excesso de confiança, seu complexo de superioridade estava fazendo ela cometer erros, e eu estava documentando cada um deles. Naquela noite, sozinha no escritório porque, como sempre, fui a última a sair, abri meu arquivo de evidências e revisei tudo. Fraude corporativa. Mais de R$ 200 mil desviados em 6 meses. Adultério, provas fotográficas, reservas de hotel, mensagens. Abuso de poder, testemunhas dos episódios de humilhação, incluindo a destruição da minha apresentação, que eu tinha fotografado antes de descartar. Tinha tudo. Um dossiê completo que poderia destruir a reputação dela em questão de minutos. Mas eu não ia usar ainda, porque eu tinha aprendido uma coisa nesses anos todos no mundo corporativo. Timing é tudo. Se eu expusesse Mariana agora, ela talvez conseguisse convencer Ricardo a abafar o caso, a me demitir por invasão de privacidade ou qualquer desculpa esfarrapada. Não, eu precisava esperar o momento certo. O momento em que ela não tivesse para onde correr quando as evidências fossem tão incontestáveis que nem o amor de um marido cego conseguiria salvá-la. E esse momento estava chegando mais rápido do que eu imaginava. A bomba explodiu numa terça-feira de manhã. Eu estava revisando e-mails quando Ricardo me chamou em sua sala. Só que dessa vez era diferente. Ele não estava sozinho. Mariana estava lá, sentada na cadeira dele como se fosse uma rainha em seu trono, com aquele sorriso de satisfação que eu tinha aprendido a odiar. Senta, Carol. A voz do Ricardo estava tensa, formal, completamente diferente do tom amigável de sempre. Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra. O que aconteceu? Mariana foi quem respondeu. O que aconteceu, querida, é que chegou a hora de você saber qual é o seu lugar de verdade. Ricardo suspirou, esfregando as têmporas como se tivesse a pior enxaqueca da vida. Carol, você é uma profissional exemplar, mas ultimamente minha esposa tem me relatado alguns comportamentos inadequados da sua parte. Eu pisquei, confusa. Comportamentos inadequados? Que comportamentos? Mariana se inclinou para a frente com aquela expressão de falsa preocupação. Não precisa fingir, Carol. Eu sei que você tem uma quedinha pelo meu marido. As olhadinhas, as risadinhas, o jeito que você sempre encontra desculpas para estar perto dele. É patético, na verdade. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Isso é mentira. Ricardo, você sabe que minha conduta sempre foi profissional, sempre. Ele desviou o olhar. Não me encarou. E foi aí que percebi. Ele estava acreditando nela. Ou pior, estava escolhendo acreditar para ter paz em casa. Carol, eu valorizo muito seu trabalho, mas não posso ter conflitos pessoais interferindo no ambiente profissional. Então, conversando com Mariana, chegamos à conclusão de que é melhor para todos se você deixar a empresa. O mundo parou. Meus ouvidos zumbiram. Você está me demitindo? Minha voz saiu como um sussurro. Deixe eu reformular. Mariana interrompeu, sua voz pingando veneno. Ele está te demitindo. Por justa causa, inclusive, por comportamento impróprio. Ela estava mentindo, inventando uma narrativa que mancharia minha reputação permanentemente. E Ricardo estava deixando. Ricardo, olha nos meus olhos. Minha voz tremeu, mas não quebrou. Você realmente acredita nisso? Depois de 8 anos, ele finalmente me encarou. E o que vi foi vergonha, pura vergonha, mas também determinação. Ele tinha feito sua escolha. Sinto muito, Carol. Vai receber todos os direitos trabalhistas, mais 3 meses de salário como bonificação. Mas preciso que você limpe sua mesa e saia ainda hoje. Cada palavra era uma punhalada. 8 anos de lealdade, de dedicação, de noites sem dormir para fazer aquela empresa crescer. E tudo terminou assim, com mentiras e covardia. Levantei, as pernas bambas, mas a cabeça erguida. Não ia chorar. Não na frente dela. Tudo bem, vou pegar minhas coisas. Quando estava saindo, ouvi Mariana dizer, numa voz baixa mas clara: E Carol, não se esqueça de devolver o crachá na saída. Pessoas como você não são mais bem-vindas aqui. Fechei a porta com mais força do que pretendia e fui direto para o banheiro. Precisava de 1 minuto, só 1 minuto para processar que minha carreira tinha acabado de ser destruída por causa de ciúmes doentios de uma mulher mimada. Mas enquanto lavava o rosto com água fria, olhando para meu reflexo no espelho, algo clicou. Um momento de absoluta clareza. Mariana tinha acabado de cometer um erro fatal. Ela tinha ultrapassado a linha. Não era mais sobre humilhações ou ofensas pessoais. Ela tinha destruído minha carreira baseada em mentiras. E isso eu não ia deixar passar. Sequei o rosto, retoquei a maquiagem
e voltei para minha mesa. Todos me olhavam com pena. Sandra, a recepcionista, estava com os olhos vermelhos. Carol, eu sinto tanto. Eu sorri para ela, um sorriso genuíno que pareceu confundi-la. Não sinta, Sandra. Vai ficar tudo bem. Passei as próximas horas limpando minha mesa com calma metodológica. Peguei minhas fotos, minhas canetas favoritas, meus cadernos de anotações pessoais. E também peguei algo mais. Aquela pasta que eu tinha guardado na gaveta. A pasta com os pedaços rasgados da minha apresentação. E discretamente, copiei alguns arquivos do meu computador corporativo para um pendrive. Não era roubo. Eram minhas criações. Meus projetos, mas incluía também todas as evidências que eu tinha compilado sobre Mariana. Cada recibo fraudulento, cada mensagem comprometedora, cada registro de reserva de hotel que provava sua infidelidade. Quando terminei, já eram quase 6 da tarde. A maioria dos funcionários tinha ido embora. Eu estava embalando a última caixa quando Ricardo apareceu na minha estação. Ele parecia exausto. Carol, eu levantei a mão, interrompendo. Não, Ricardo, não diga nada. Você fez sua escolha. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu espero que você entenda que isso não é pessoal. É complicado. Eu ri. Uma risada amarga, sem humor. Complicado, claro. Destruir a carreira de alguém por causa de mentiras e inseguranças é complicado. Entendo perfeitamente. Peguei minhas caixas e caminhei até a saída. Quando passei pela recepção, Sandra se levantou e me abraçou. Você foi a melhor chefe que já tive. Isso é tão injusto. Eu a abracei de volta, apertado. Obrigada, Sandra. Cuida-se, tá bem? Devolvi o crachá, assinei os papéis de desligamento que o RH tinha preparado às pressas e saí daquele prédio pela última vez. Ou pelo menos era o que todos pensavam. No estacionamento, sentei no meu carro e finalmente deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de derrota, eram de raiva, de determinação, de uma sede absoluta de justiça. Peguei o celular e comecei a fazer ligações. Primeira, para um advogado especializado em direito trabalhista e crimes corporativos. Segunda, para a auditoria interna da empresa, agendando uma reunião urgente sobre irregularidades financeiras. Terceira, para um contato que eu tinha na Nordic Tech, a empresa com quem fechamos aquele mega contrato. E quarta, a mais importante, para um membro do conselho diretor da Vanguard Solutions, que sempre demonstrou respeito pelo meu trabalho. Durante os 3 dias seguintes, preparei tudo meticulosamente. Montei uma apresentação, irônico, não é? Com todas as evidências contra Mariana. Organizei cronologicamente, com provas documentais para cada acusação. Fraude corporativa, R$ 247 mil desviados em 8 meses. Adultério, 15 viagens registradas com André Tavares, incluindo fotos, conversas e recibos. Abuso de poder. Depoimentos de 8 funcionários sobre episódios de humilhação, incluindo a destruição da minha apresentação. Demissão, sem justa causa disfarçada, de demissão por justa causa. Gravação. Sim, eu tinha gravado. Da reunião onde fui demitida, provando que não houve nenhum comportamento impróprio da minha parte. Quinta-feira à tarde, aconteceu a reunião extraordinária do conselho. Eu não estava oficialmente convocada, mas meu contato no conselho, Dr. Henrique Almeida, fez questão de me incluir como consultora externa para esclarecimentos sobre gestão financeira. Quando entrei naquela sala de reuniões, a mesma onde Mariana tinha rasgado minha apresentação, senti um arrepio. Mas não de medo, de antecipação. Estavam todos lá, os 7 membros do conselho, o diretor financeiro, o de RH e Ricardo. Só faltava uma pessoa, Mariana. Mas isso estava prestes a mudar. Senhores, comecei conectando meu laptop ao projetor. Obrigada por me receberem. Sei que meu desligamento foi recente e inesperado, mas acredito que o conselho precisa estar ciente de certas irregularidades que descobri durante meu tempo na empresa. Dr. Henrique acenou para que eu continuasse. Ricardo estava pálido, os dedos tamborilando nervosamente na mesa. Ele sabia, de alguma forma, ele sabia que algo ruim estava vindo. Comecei a apresentação. Slide por slide, evidência por evidência, construí um caso irrefutável contra Mariana Mendes. Quando cheguei nos slides sobre fraude, mostrei cada nota fiscal falsificada, cada reembolso indevido, cada compra pessoal disfarçada de despesa corporativa. O diretor financeiro ficou lívido. R$ 247 mil? Como isso passou despercebido? Eu tinha a resposta pronta, porque as aprovações eram feitas com a assinatura digital do CEO. Só que
Mostrei uma análise grafológica que meu advogado tinha providenciado. As assinaturas são falsificadas. Comparando com assinaturas legítimas do Sr. Mendes, é possível ver diferenças claras. Ricardo estava afundando na cadeira, as mãos cobrindo o rosto, mas eu não tinha terminado. Avancei para os slides sobre adultério. Normalmente isso seria irrelevante para o conselho, exceto por um detalhe crucial. André Tavares era sócio de uma empresa com quem a Vanguard mantinha contratos de milhões. E Mariana estava usando informações privilegiadas que obtinha através de Ricardo para beneficiar André nas negociações. Conflito de interesse, quebra de confidencialidade e potencialmente insider trading. Os membros do conselho trocaram olhares chocados. Isso é... Carol, você tem certeza dessas informações? Perguntou o Dr. Henrique, embora a resposta estivesse clara nos documentos projetados na tela. Absoluta. E tem mais. Mostrei os depoimentos sobre abuso de poder, incluindo fotos dos pedaços rasgados da minha apresentação. Expliquei como Mariana tinha sabotado deliberadamente o trabalho de 6 meses, arriscando o maior contrato da história da empresa por puro capricho. E finalmente mostrei a gravação da minha demissão. A voz de Mariana acusando-me falsamente, Ricardo acatando sem questionar, a farsa da justa causa, quando na verdade era apenas uma esposa insegura eliminando uma ameaça imaginária. Quando terminei, o silêncio na sala era ensurdecedor. Foi quebrado pelo som da porta se abrindo. Mariana entrou, sorridente, desconhecendo a tempestade que tinha acabado de desabar. Desculpem o atraso, eu estava... Ela parou ao me ver. A expressão dela mudou de surpresa para fúria em 1 segundo. O que ela está fazendo aqui? Ricardo, você deixou essa mulher entrar numa reunião do conselho? Ricardo não respondeu. Ele parecia uma estátua de sal. Doutor, Henrique foi quem falou, sua voz cortante como gelo. Senhora Mendes, talvez queira sentar. Temos muito para discutir. Mariana olhou ao redor, finalmente percebendo que algo estava muito, muito errado. Ela viu a projeção na tela, minha última evidência ainda exibida. Um recibo de hotel de R$ 35.000, pago com o cartão corporativo da empresa, com os nomes dela e de André Tavares. Isso não é o que parece, ela tentou, mas sua voz estava falhando. Então, o que é? Perguntei, minha voz calma, controlada, porque para mim parece que você fraudou a empresa por quase R$ 250.000. Parece que você usou informações confidenciais para beneficiar seu amante. E parece que você destruiu meu trabalho e minha carreira por pura maldade. O rosto dela ficou vermelho, depois branco. Você não pode provar nada disso. Você é apenas uma secretária ressentida que foi demitida. Ricardo, diz para eles. Diz que ela está mentindo. Mas Ricardo estava olhando para ela como se a visse pela primeira vez, e o que ele via o enojava. É verdade? Sua voz saiu quebrada. Mariana, olha nos meus olhos e me diz. É verdade? Ela abriu e fechou a boca, procurando por palavras que não vinham. E então, ela cometeu o erro final. Ela sorriu. Aquele sorriso arrogante, aquele que ela usava quando achava que estava acima de todos. E se for, eu sou sua esposa, Ricardo. Eu sou a senhora Mendes. Você não pode fazer nada contra mim. Nenhum de vocês pode. Porque no fim das contas... Ela olhou ao redor da sala, seu sorriso se ampliando. Eu sou a esposa do CEO desta empresa. Eu tenho direitos, eu tenho poder, e se vocês tentarem me tocar, eu processo cada um por difamação, assédio moral e tudo mais que meus advogados conseguirem inventar. O silêncio que seguiu foi absoluto, e foi nesse silêncio que o rosto do Ricardo mudou. Toda a cor drenou, deixando-o pálido como um cadáver, porque ele finalmente viu quem ela realmente era. Não a mulher que ele amava, não a parceira que ele achava que tinha, mas uma fraude, uma manipuladora, uma criminosa que tinha se escondido atrás do título de esposa para fazer o que queria. Retire-se. A voz dele era baixa, mas carregada de uma raiva que eu nunca tinha ouvido. O quê? Mariana piscou, confusa. Eu disse, retire-se. Saia desta sala, agora. Ela riu, nervosa. Ricardo, amor, você não está pensando direito. Vamos para casa, conversamos com calma e... Saia! Ele explodiu, levantando-se tão bruscamente que a cadeira caiu para trás. Saia antes que eu chame a segurança. Ou melhor, antes que eu chame a polícia. Foi aí que Mariana percebeu. Ela tinha ido longe demais. Seu sorriso morreu. Suas mãos começaram a tremer. Vocês vão se arrepender disso, ela ameaçou.
mas sua voz estava fraca. Todos vocês. E ela saiu, batendo a porta com tanta força que os quadros na parede balançaram. Mas ninguém se moveu. Ninguém disse nada. Até que Dr. Henrique quebrou o silêncio. Carol, você pode nos dar um minuto? Eu acenei e saí da sala. Mas antes olhei para Ricardo uma última vez. Ele estava destruído, mas era uma destruição necessária. Às vezes, a verdade dói, mas é a única coisa que liberta. Fiquei na sala de espera por quase 2 horas. Ouvia vozes abafadas através da porta, discussões acaloradas, períodos de silêncio pesado. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Sandra. Carol, acabei de ver a Mariana saindo do prédio aos gritos. Ela jogou uma bolsa no segurança e chamou todo mundo de traidor. O que está acontecendo? Eu sorri. Estava começando. A queda dela estava começando. Respondi. Depois eu conto. Mas digamos que a verdade finalmente veio à tona. Outro minuto e a porta se abriu. Dr. Henrique me chamou de volta. Quando entrei, a atmosfera tinha mudado completamente. Ricardo não estava mais lá. Aparentemente tinha saído pela porta dos fundos. Os membros do conselho me olhavam com uma mistura de respeito, culpa e algo que parecia admiração. Senhorita Carolina, começou o Dr. Henrique, voltando à formalidade. Em nome do conselho, eu gostaria de oferecer nossas mais sinceras desculpas. Você foi tratada de forma abominável, injustamente demitida e submetida a assédio moral por meses. Isso nunca deveria ter acontecido. Eu acenei, aceitando, mas não aliviando a tensão. Eles precisavam sentir o peso do que permitiram que acontecesse. O conselho decidiu unanimemente tomar as seguintes ações, continuou ele. Primeiro, processo criminal contra Mariana Mendes por fraude, falsificação de documentos e apropriação indébita. Já entramos em contato com as autoridades competentes. Senti uma onda de satisfação. Justiça real, não apenas corporativa. Segundo, auditoria completa de todos os gastos da empresa nos últimos 3 anos para identificar outras possíveis irregularidades. Terceiro, revisão das políticas de acesso e aprovação de despesas corporativas. Fez uma pausa, me encarando diretamente. E quarto, queremos oferecer sua reintegração à empresa. Não apenas como assistente executiva, mas como diretora de operações, com autonomia total sobre processos internos, aumento de 60% no salário e assento nas reuniões de diretoria. Fiquei sem palavras. Diretora de operações era um cargo que eu nem sonhava alcançar antes dos 40. Entendemos se você recusar, disse a doutora Patrícia Costa, a única mulher no conselho. Você não nos deve nada, mas acreditamos que você merece estar em uma posição de liderança real. Você demonstrou não apenas competência técnica excepcional, mas também integridade, coragem e uma capacidade de investigação que muitos profissionais de compliance não têm. Ela sorriu calorosamente. Francamente, se você aceitar, será a melhor decisão que este conselho tomará este ano. Eu quis aceitar na hora, mas uma parte de mim, a parte que tinha sido humilhada e demitida, hesitou. E o Ricardo? Ele continua como CEO? A pergunta ficou suspensa no ar. Dr. Henrique suspirou. Ricardo apresentou sua renúncia. Ele reconhece que falhou como líder ao permitir que questões pessoais comprometessem decisões corporativas. O conselho aceitou. Estaremos anunciando um CEO interino amanhã, enquanto procuramos um substituto permanente. Então, não era só Mariana que caiu. Ricardo também. Não consigo dizer que não sentiu uma pontada de pena, mas ele fez suas escolhas. Posso pensar e responder amanhã? Pedi. Eles concordaram prontamente. Saí daquele prédio com a cabeça girando. Em uma semana, eu tinha sido demitida injustamente e agora estava sendo oferecida uma posição de diretoria. A vida dá voltas estranhas. Naquela noite, sentada no meu apartamento com uma taça de vinho, fiz uma lista de prós e contras. Voltar significava trabalhar no mesmo lugar onde fui humilhada, mas também significava mostrar que venci, que sobrevivi, que me reconstruí. E significava poder implementar mudanças reais, garantir que ninguém mais passasse pelo que passei. De manhã, minha decisão estava tomada. Liguei para Dr. Henrique. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Quero total autonomia para revisar e, se necessário, desligar funcionários que demonstrarem comportamento inadequado, independentemente de suas conexões ou relacionamentos. Tolerância zero para assédio, abuso de poder ou discriminação. Houve uma pausa. Concedido, bem-vinda de volta, diretora Carolina. Diretora, ainda soava surreal. Mas enquanto eu estava reconstruindo minha carreira, a vida de Mariana estava desmoronando espetacularmente. Os detalhes vazaram, não por mim,
Mas essas coisas sempre vazam em ambientes corporativos. A história se espalhou como fogo. A esposa do CEO fraudando a empresa, traindo o marido com um parceiro de negócios, destruindo o trabalho de funcionários por ciúmes doentios. Era novela, mas novela real, e a imprensa de negócios adorou. Escândalo abala tradicional empresa de consultoria. Esposa de CEO responderá por fraude milionária. Caso expõe falhas em governança corporativa. Mariana tentou se defender nas redes sociais, postando stories dramáticos sobre ser vítima de uma conspiração e que funcionários invejosos estavam tentando destruir seu casamento. Mas os comentários foram implacáveis. Você roubou quase 250 mil e tá fazendo papel de vítima? Imagina ser tão insegura que precisa demitir funcionárias competentes. O karma chegou e chegou com força. Ela deletou tudo em 24 horas, mas screenshots são eternos. Eles circularam por semanas. André Tavares, o amante, também sofreu consequências. Sua esposa descobriu sobre o caso através das notícias. Imagina descobrir que seu marido é infiel pelo LinkedIn. Ela pediu divórcio imediatamente, requerendo 50% dos bens dele. A empresa de André perdeu o contrato, incluindo todos com a Vanguard, obviamente. Ele postou um pedido público de desculpas que soou desesperado e falso. Cometi erros terríveis que afetaram minha família e parceiros de negócio. Estou buscando ajuda profissional e esperando reconstruir confiança. Tarde demais, André. Algumas pontes, quando queimadas, não têm volta. 3 semanas depois da minha reintegração, Ricardo pediu para conversar comigo. Encontramo-nos num café neutro, longe da empresa. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em um mês. Olheiras profundas, cabelo despenteado, roupas que claramente não eram passadas com o cuidado usual. Carol, começou ele, voz rouca, eu não espero seu perdão. Não mereço, mas precisava te dizer pessoalmente o quanto sinto muito. Eu fiquei em silêncio, deixando ele continuar. Ele merecia sentir o desconforto. Você foi leal, brilhante, dedicada. E eu te demiti baseado em mentiras porque era mais fácil do que enfrentar meu casamento desmoronando. Eu te traí, profissionalmente, eticamente, humanamente. Por que você acreditou nela? Perguntei finalmente, minha voz controlada. Por que você escolheu acreditar nas acusações ridículas dela, ao invés de confiar em 8 anos de trabalho impecável? Ele esfregou o rosto exausto. Porque eu era covarde. Porque era mais fácil sacrificar você do que admitir que meu casamento era uma farsa. Porque eu estava tão mergulhado na negação que acreditei no que queria acreditar. Ele me olhou nos olhos e vi lágrimas. Eu destruí tudo. Meu casamento, minha carreira, minha reputação. Mas pior, eu destruí a confiança de alguém que nunca me deu motivos para duvidar. Parte de mim queria consolá-lo, mas a parte que passou meses sendo humilhada, que chorou sozinha em casa, que quase desistiu da carreira, essa parte estava implacável. Ricardo, eu aceito seu pedido de desculpas, mas isso não apaga o que aconteceu. Você me ensinou uma lição valiosa, embora não intencionalmente. Qual? Que lealdade tem que ser recíproca, que competência fala mais alto que política, e que, às vezes, as piores traições vêm de quem menos esperamos. Me levantei para sair, mas ele tocou meu braço levemente. Carol, uma última coisa. Eu soube da sua promoção. Você merece, sempre mereceu, e sei que vai ser incrível. Acenei e saí. Era o fechamento que eu precisava. Mariana foi formalmente indiciada 2 semanas depois. Fraude qualificada, falsificação de documento particular, apropriação indébita. O advogado dela tentou negociar um acordo, oferecendo devolver o dinheiro em troca de pena reduzida. Mas o conselho foi inflexível. Queria um exemplo. O julgamento foi marcado para 6 meses depois, e os jornais de negócios já especulavam que ela poderia pegar de 2 a 5 anos de prisão. Seus pais, empresários tradicionais, ficaram tão envergonhados que praticamente a deserdaram publicamente, emitindo uma nota dizendo que não compactuavam com comportamentos antiéticos. Quanto a mim, mergulhei no novo cargo com a mesma dedicação que sempre tive. Implementei novos protocolos de compliance, criei um canal anônimo de denúncias de assédio, revisei contratos com fornecedores e identifiquei mais R$80 mil em gastos questionáveis que não estavam relacionados a Mariana. Salvei esses para a auditoria. Em 3 meses, a Vanguard estava mais sólida, mais transparente e mais eficiente. A Nordic Tech, impressionada com as mudanças, expandiu nosso contrato de 15 para 22 milhões. Eu liderava a equipe de implementação pessoalmente. Numa sexta à tarde, estava revisando relatórios quando Sandra, agora promovida à minha antiga posição de assistente executiva do CEO interino, entrou com um envelope. Isso chegou para você.
Entrega especial. Abri. Era um convite. Mariana estava se casando de novo com André. O julgamento tinha sido adiado por tecnicalidades legais e, aparentemente, eles decidiram oficializar a relação que destruiu 2 casamentos. A audácia era quase admirável. Quase. Joguei o convite no lixo. Eles mereciam um ao outro. Mas a vida tem um senso de humor peculiar. 2 dias antes do casamento deles, vazou que André estava sob investigação da Receita Federal por evasão fiscal. Contas offshore, empresas fantasmas, a obra toda. E adivinha quem seria arrastada junto como cúmplice por ser futura esposa e ter recebido transferências suspeitas? Mariana. O casamento foi cancelado. André rompeu o noivado publicamente, alegando que não podia se comprometer em meio a tantas incertezas legais. Tradução. Ele jogou ela debaixo do ônibus para salvar a própria pele. A ironia era deliciosa. A mulher que destruiu outras pessoas por egoísmo estava sendo destruída da mesma forma. Vi Mariana uma última vez, meses depois. Eu estava almoçando num restaurante chique do centro, com membros da diretoria, quando a vi sentada sozinha num canto, olhando para o cardápio, mas claramente não lendo nada. Ela estava diferente, sem as roupas de grife, sem as joias extravagantes, sem aquela aura de superioridade. Apenas uma mulher comum, quebrada, pagando pelos próprios erros. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Nela, vi algo que nunca pensei que veria. Vergonha real. Não a falsa humildade que ela exibia quando queria algo, mas vergonha verdadeira. Ela desviou o olhar primeiro. Eu não senti triunfo nisso. Só encerramento. Porque a verdade é que vingança nunca foi meu objetivo. Justiça foi. E justiça, finalmente, foi servida. 1 ano e meio depois de tudo que aconteceu, eu estava sentada numa sala de reuniões em Nova York, fechando uma parceria de $40 milhões. A Vanguard tinha crescido exponencialmente sob nova liderança, e eu tinha sido instrumental nesse crescimento. Minha equipe tinha triplicado, meu orçamento era o 2º maior da empresa, e eu tinha a autonomia que muitos diretores só sonham. Mas o mais importante, eu tinha implementado mudanças reais que protegiam funcionários, protocolo anti-assédio, investigações independentes de denúncias, treinamentos obrigatórios de ética para todos os níveis. Nenhuma outra Carol seria humilhada e demitida injustamente. Não no meu turno. Quando voltei para São Paulo, tinha uma surpresa esperando na minha mesa. Uma carta. Manuscrita, em papel timbrado de um escritório de advocacia. Reconheci a caligrafia antes mesmo de abrir. Era de Mariana. Debati comigo mesma se deveria simplesmente jogar fora sem ler, mas a curiosidade venceu. Abri. Carolina, sei que não tenho o direito de pedir sua atenção, muito menos seu perdão. Mas preciso que você saiba algumas coisas. Primeiro, você tinha razão sobre tudo. Eu era uma pessoa horrível, mesquinha, insegura. Eu destruí você não porque você fez algo errado, mas porque você era tudo que eu nunca seria. Competente, respeitada, conquistando as coisas por mérito próprio. Eu te invejava tanto que doía. E ao invés de me esforçar para ser melhor, eu tentei te destruir. Foi covarde e cruel. Segundo, estou em terapia há 6 meses, intensiva, 4 vezes por semana. Meu terapeuta diagnosticou transtorno de personalidade narcisista. Não estou usando isso como desculpa. Minhas ações foram minhas escolhas, mas entender a raiz me ajudou a começar a mudar. Ainda tenho um caminho longo pela frente. Terceiro, aceitei um acordo com a justiça. Vou devolver todo o dinheiro que defraudei da empresa, em parcelas pelos próximos 5 anos. Vou cumprir 800 horas de serviço comunitário e vou ter antecedentes criminais permanentemente. Minha carreira social acabou. Minhas amizades, praticamente todas, acabaram. Meu casamento, obviamente, acabou. Eu perdi tudo, e foi tudo culpa minha. Não estou escrevendo para pedir perdão. Não mereço. Estou escrevendo porque você merece saber que você venceu não só porque expôs a verdade, mas porque você sempre foi melhor pessoa do que eu. Você lutou com dignidade enquanto eu lutava com baixeza. E isso faz toda a diferença. Espero sinceramente que sua vida seja repleta de todas as conquistas que você merece. E sinto muito, profundamente, eternamente, dolorosamente. Sinto muito. Mariana. Reli a carta 3 vezes. Havia autenticidade nela que nunca tinha visto em Mariana antes. Será que pessoas realmente mudam? Talvez. Em circunstâncias extremas, talvez. Mas perdão não é obrigação. É escolha. E eu escolhi deixar ir. Não perdoar ativamente, mas também não carregar mais raiva. Ela estava vivendo com as consequências das próprias ações.
Isso era suficiente. Guardei a carta numa gaveta e segui em frente. Alguns meses depois, recebi um telefonema de Ricardo. Ele tinha se mudado para o interior, aberto uma pequena consultoria. Vida mais simples, menos glamurosa, mais honesta. Carol, não vou tomar seu tempo. Só queria te dizer que estou orgulhoso de você. Li sobre a nova parceria com a Nordic Tech na expansão europeia. Você está fazendo história. Sua voz tinha uma paz que nunca ouvi antes. Obrigada, Ricardo. Como você está? Melhor, bem melhor. Terapia, muito tempo sozinho pensando, reconstruindo relacionamentos com pessoas que realmente importam. Aprendi que sucesso sem integridade não é sucesso, é só uma fachada vazia. Conversamos por mais 10 minutos. Foi curativo, para ambos, eu acho. Quanto ao meu time na Vanguard, eles se tornaram mais do que colegas, viraram família. Sandra, minha fiel assistente, foi promovida a gerente de operações. Marcos, do financeiro, assumiu como CFO, após a saída forçada do anterior. Renata, do jurídico, virou diretora legal. Todos foram pessoas que me apoiaram nos momentos mais escuros, que testemunharam a injustiça e nunca esqueceram. E todos agora tinham a oportunidade de crescer numa empresa que valorizava caráter acima de política. Implementamos um programa de mentoria que eu pessoalmente supervisiono. Jovens profissionais, especialmente mulheres, têm acesso direto a líderes seniores. Criamos um fundo de desenvolvimento profissional que subsidia cursos, MBAs, certificações, porque eu lembro como era estar começando, ter sonhos grandes, mas recursos limitados. Se eu posso facilitar esse caminho para outros, por que não faria? A Nordic Tech ficou tão impressionada com nossa transformação que nos ofereceu algo inédito: participação acionária numa joint venture para a expansão na América Latina. Projeto de 100 milhões de dólares. E adivinha quem foi escolhida para liderar pelo lado da Vanguard? Sim, eu. A secretária incompetente agora estava negociando no mesmo nível que CEOs internacionais e arrasando. Na reunião de kickoff do projeto em Estocolmo, o CEO da Nordic Tech, um senhor sueco de 65 anos chamado Lars Eriksson, me puxou de lado. Carolina, posso fazer uma pergunta pessoal? Acenei. Algo muito ruim aconteceu para você virar essa força da natureza que você é? Sorri. Vamos dizer que aprendi minhas lições mais valiosas nos momentos mais difíceis. Ele assentiu, sábio. As melhores lideranças nascem da superação. Você vai longe, Carolina. Muito longe. E ele estava certo. 6 meses depois, o conselho da Vanguard me ofereceu a posição de CEO. O interino estava se aposentando e eles queriam alguém que incorporasse os novos valores da empresa. Alguém com histórico comprovado de integridade, liderança e resultados. Preciso pensar, disse ao doutor. Henrique, que continuava no conselho. Ele riu. Claro que precisa. Mas, Carol, só para você saber, voto foi unânime. Todos nós acreditamos que você é a escolha certa. Liguei para minha mãe naquela noite. Contei sobre a oferta. Ela chorou. Minha filha, CEO. Lembra quando você era estagiária e ligava toda semana dizendo que queria desistir porque era muito difícil? Eu ri através das próprias lágrimas. Lembro, você sempre dizia, filha, coisas boas não vêm fácil, mas vêm. E vieram, ela disse, orgulho inundando sua voz. Você merece tudo isso e mais. Seu pai estaria tão orgulhoso. Meu pai havia falecido 5 anos antes. Nunca viu essa ascensão, mas gosto de pensar que ele sabe, de alguma forma. Aceitei a posição de CEO uma semana depois. Assumi oficialmente em janeiro, numa cerimônia que reuniu clientes, parceiros, funcionários, imprensa. Meu discurso de posse foi sobre segundas chances, para empresas, para pessoas, para ideais. A Vanguard passou por uma tempestade, mas tempestades têm uma função. Elas mostram o que é sólido e o que precisa ser reconstruído. Nós reconstruímos, com integridade, com transparência, com pessoas certas nos lugares certos, e agora estamos mais fortes do que nunca. Meu compromisso como CEO é simples. Toda decisão será pautada por ética, toda política será justa, toda pessoa será valorizada pelo que contribui, não por quem conhece. Bem-vindos ao novo capítulo da Vanguard Solutions. O aplauso foi estrondoso. E ali, naquele palco, olhando para centenas de rostos, muitos dos quais tinham testemunhado minha jornada desde estagiária até CEO, senti algo que não sentia há muito tempo: paz completa. Porque eu não estava ali por nepotismo, por politicagem, por puxar tapetes alheios. Estava ali porque trabalhei,
porque persisti, porque quando fui derrubada, me levantei mais forte. E nenhum título, nenhum salário, nenhum reconhecimento externo valeria mais do que saber, profundamente, que eu mereci. Hoje, 3 anos depois de tudo começar com uma apresentação rasgada e humilhações cruéis, eu lidero uma empresa de 2.000 funcionários, faturamento de 500 milhões anuais, operando em 7 países. Tenho o respeito da indústria. Sou convidada para painéis internacionais, meu nome aparece em listas de líderes inspiradoras. Mas sabe o que me dá mais orgulho? Os e-mails que recebo de funcionários, especialmente mulheres jovens, dizendo que se sentem seguras para sonhar alto, para serem ambiciosas sem medo, para reportar injustiças sem temer retaliação. Por que criei isso? Uma cultura onde mérito importa mais que sobrenome. Ainda penso em Mariana às vezes, não com raiva, não com satisfação mórbida, mas com uma tristeza distante, porque ela tinha tudo: dinheiro, posição, oportunidades, e destruiu por insegurança e crueldade. Enquanto eu, que fui só uma secretária, construí um império em cima de trabalho duro e caráter. A vida realmente é irônica assim. Ouvi por terceiros que ela se mudou para outra cidade, trabalha num call center, vive de forma modesta. Parte de mim espera que ela tenha encontrado alguma paz, porque carregar tanto veneno não faz bem para ninguém. E André? Ah, André faliu. A investigação da Receita revelou esquemas tão complexos de corrupção que ele não só perdeu tudo, como está cumprindo pena de 6 anos. Karma trabalha de formas misteriosas. Quanto a Ricardo, ele visitou meu escritório mês passado. Está noivo de uma professora que conheceu no interior, mulher simples, gentil, que o ama pelo que ele é e não pelo que representa. Aprendi que os piores erros ensinam as melhores lições, ele me disse, e que tarde é melhor que nunca para fazer as coisas certas. Dei os parabéns sinceros. Todos merecem segundas chances se realmente mudarem. Então, se você está ouvindo essa história e passando por algo parecido, humilhação injusta, chefe que não te valoriza, pessoas tentando te derrubar, quero que saiba, você é mais forte do que pensa. A dor que você sente agora, ela vai se transformar em combustível. A injustiça que você sofre vai te ensinar a nunca fazer o mesmo com outros. As lágrimas que você chora vão regar seu crescimento. Não desista. Documente tudo. Mantenha sua integridade, seja estratégica. E, acima de tudo, lembre-se, sucesso construído em cima de dignidade é inabalável. Minha jornada de secretária humilhada a CEO respeitada não foi fácil. Foi dolorosa, foi longa. Teve momentos em que pensei em desistir, mas valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida, porque me mostrou do que sou feita. E hoje, quando olho no espelho, vejo não só uma executiva de sucesso, vejo uma sobrevivente, uma guerreira, uma mulher que se recusou a ser definida pela crueldade alheia. E isso ninguém nunca vai poder tirar de mim. Se essa história te tocou, se você vibrou comigo, se sentiu que de alguma forma viveu isso junto, deixa seu like. Se inscreve no canal porque tem muito mais histórias de superação, de pessoas que transformaram dor em poder, derrota em vitória. E me conta nos comentários qual foi a maior injustiça que você já enfrentou e como superou. Ou se ainda está passando por isso, como posso te incentivar? Vamos criar uma comunidade de pessoas que se levantam, que lutam, que vencem, porque juntos somos imbatíveis. Obrigada por ficarem comigo até o final dessa jornada. Nos vemos na próxima história. E lembrem-se, o melhor ainda está por vir.